Beleza, então vamos lá. Capítulo 2, seção 6, exercício 50. Encontre uma fórmula para a função que tenha por assíntotas verticais x igual a 1 e x igual a 3 e por assíntota horizontal y igual a 1. Esse exercício aqui é bem mais simples do que o 49º, né, que a gente fez, onde ele dava algumas expressões, algumas condições lá. As condições aqui são só 3, né? Beleza. Como que eu faço para encontrar, para gerar assíntotas verticais, né, de forma simples, né? Olhando o meio com que nós vimos lá no exercício anterior, se eu pego, por exemplo, a função 1 sobre x, né, o gráfico dela é algo desse tipo, ela tem aqui x, a gente pode pensar x menos zero, então a reta x igual a zero, né, que é essa daqui, é a assíntota vertical, né? Isso significa que a expressão 1 sobre x menos a, né? Isso basicamente, lá no nível A, eu teria uma assíntota, né? O meu gráfico faria algo desse jeito, e a reta x igual a A, né? X igual a A seria a assíntota, né? É exatamente porque o A eu não posso substituir, né? Então ele está fora do domínio. Então isso aqui seria uma assíntota. Então x menos alguma coisa faz com que 1 sobre x menos alguma coisa faz com que a reta x igual àquela coisa, aquele número, né, seja uma assíntota, né? Então, seguindo essa ideia, eu quero que assíntotas verticais x igual a 1 e x igual a 3. Então, como é que eu poderia fazer? Eu poderia pegar algo do tipo... vamos pegar aqui 1 sobre x menos 1. Quando eu coloco 1 sobre x menos 1, a reta x igual a 1 já é assíntota. Aí ela já satisfaz essa primeira aqui, x igual a 1. Agora, x igual a 3, eu vou colocar multiplicando aqui, porque aí o x menos 3, né? Porque aí o 3 não estaria no domínio, né? E quando o x tende a 3, essa parte de baixo zera e a de cima é um número fixo, né? Então isso aqui vai para mais ou para menos infinito. Então a reta x igual a 3 também é assíntota. Então para essa daqui, as retas x igual a 1 e x igual a 3 são assíntotas, ok? Então aqui dali para cima foi tipo só um rascunho, né? Isso aqui é o nome da minha função, x igual a isso aqui. Por enquanto, né? A gente está vendo as assíntotas verticais, né? São assíntotas verticais. Ok? Beleza. Por quê? Porque quando x tende a 1, ou 5, ou 3, o denominador vai para zero, o numerador não, então isso aqui vai para mais ou para menos infinito, dependendo do sinal. E aí ele não falou que ele quer que quando x tende a 1 pela direita vai para mais infinito ou para menos, não falou nada, só que aqui x igual a 1 e x igual a 3 sejam assíntotas. Se for só isso, então essa expressão já satisfaz aquelas duas condições. X igual a 1 e x igual a 3 são assíntotas. Não vou argumentar mais do que isso não, porque a gente praticamente passou o capítulo inteiro falando disso, né? E por assíntota vertical, né? A assíntota tem uma assíntota vertical, y igual a 1. Né? Isso significa o quê? Significa que quando está lá o gráfico da função, né? Por exemplo, eu não sei o que ela faz aqui no meio, né? Mas vamos supor que aqui está o nível 1, ok? Então isso significa que a minha função vai para 1, né? Pode oscilar ou não, pode ser por cima, mas ela vai para 1 quando o x vai para mais infinito ou para menos infinito. Ok? Bom, isso significa em expressão, porque ele quer o quê? Ele quer uma fórmula. Ele quer uma fórmula para uma função que tenha, né? Ele quer uma lei, né? Então,
Em termos de gráfico, a gente já sabe o que significa, né? A x igual a 1, x igual a 3 também, e para mais ou para menos infinito, dependendo do sinal, em termos de gráfico a gente sabe, né, o que significa. Agora, a gente só precisa saber aqui na fórmula, na lei, né? Eu tenho que mandar o x para mais infinito e depois para menos infinito. E isso aqui, essa f de x tem que tender para 1, né? Tem que tender para 1. Isso é dizer que a reta y igual a 1 é uma síntese horizontal. É dizer que quando eu mando quando eu avalio o limite da minha função, quando x vai para mais infinito, ou para menos infinito, né, pode ser para mais ou para menos, um dos dois, ela vai tender para 1. Deixa eu beber água aqui, tá? Bom, então o que eu tenho que fazer isso aqui? Quando eu mando x para mais infinito ou para menos infinito naquela expressão, essa expressão aqui ela vai para onde? Do jeito que está aí, ela vai para zero, né? Se eu mando x para mais infinito ou para menos infinito, né, esse denominador aqui, né, ele vai para... Nos dois casos ele vai para mais infinito, porque quando eu multiplicar aqui o x, ele vai ficar x a potência 2 positivo, né? Então, desculpa, de qualquer caso ele vai, de qualquer jeito ele vai para zero, né? Se ele vai subir ou descer para zero, não sei se a potência aqui ajudaria. A analisar tem que ver para cada caso. Vai ser positivo, né? Porque isso aqui é uma parábola com cavidade para cima. Então, nessas partes aqui é sempre, a expressão de baixo vai ser sempre positiva, quando vai para mais ou para menos infinito. Então, em resumo, isso aqui está indo para mais infinito. Então, isso aqui está indo para zero. Só que eu não quero que vá para zero, eu quero que vá para... eu quero que vá para 1, né? Então, o que eu tenho que alterar nessa expressão aqui, de tal forma que quando eu mando x para mais infinito, por exemplo, isso aqui vai para 1. E nós somos é a gente que manda aqui, que a gente está criando, né? É a gente que manda aqui. Bom, eu vou somar 1. Okay? Então, se eu pegar a minha f sendo desse jeito aqui, ó, quando eu mando x para mais infinito, isso aqui vai para mais infinito, essa fração zero, sobra só 1. Para menos infinito, da mesma forma, isso aqui zero, sobra só 1. Então é isso aí. Essa daqui é uma expressão que satisfaz as três. Só isso. Simples assim. Portanto, f de x, vou colocar ela, 1 sobre x menos 1, x menos 3, mais 1. Satisfaz as condições. Satisfaz as condições. Ok? As condições do exercício. Esse daí. Aí fica aí para você fazer o gráfico disso aí, né? Tem que só analisar. Eu acho que o gráfico... Vou fazer aqui só meio que não com quase nada de rigor aqui. Ok? Só para... Vai ser aqui, x igual a 1, x igual a 3. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui está o 1, aqui está o 3. Aqui está o outro 1. Né? Então, a minha função vai fazer algo do tipo... positivo 1 em 3 com cavidade ali. Vai fazer algo assim. Para cá. No 1 aqui é positivo, aqui no 3 aqui é positivo, aqui é negativo. Então, de acordo com essa ideia aí, o que vai acontecer? Quando x chega aqui a 3 pela direita, ela vai subir, porque é positivo embaixo, positivo em cima.
Isso aqui vai para mais infinito, somando, subtraindo qualquer coisa não faz diferença. Então ela vai fazer algo desse tipo. Quando vai para mais infinito, vai para 1. Daqui para cá, então ela vai fazer algo desse tipo assim. Não sei se ela corta aqui, mas para mim não tem interesse em saber agora também. X mais infinito vai fazer algo desse tipo aqui. Ok? Só para ter uma ideia da função. Essa daqui é a função que tem as retas x igual a 1, x igual a 3 como assíntotas verticais e y igual a 1 como assíntota horizontal. E a expressão dela é essa daí. Beleza? Isso aí foi um pouquinho rapidinho, porque a gente já fez muita coisa disso aí, né? Muita análise, né? Caraca. Next. Aqui. Caramba, a garganta aqui tá falhando. Vamos lá. Exercício 62. Bom, um tanque contém 5.000 litros de água pura, água salgada contendo 30 gramas de sal por litro de água é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 25 litros por minuto. Ok, 5 litros por minuto. Mostre que a concentração de sal depois de 10 minutos em gramas por litro é dada por isso aqui. Então, o que ele quer? Ele quer uma função da concentração, a concentração em função do tempo, né? A concentração em função do tempo. É isso que ele quer, uma fórmula para isso. E depois ele quer saber o que acontece quando o tempo vai para mais infinito, né? À medida que o tempo passa, a tendência é o quê, né? O que acontece, né? Bom, então o que seria a concentração? Aqui a concentração. Qual que é a... Pessoal, desculpa aí, que a garganta aqui tá... Concentração vai ser a massa do soluto sobre o volume, né? Bom, nesse caso aqui vai ser o sal, né? A quantidade de sal sobre a quantidade de água, né? Quantidade de sal sobre a quantidade de água. Matemática, né? A gente às vezes usa o símbolo da grelha, assim, né? Para simbolizar a quantidade, né? Então, essencialmente, o que eu teria? Eu teria o seguinte, eu tenho que a minha concentração, eu posso colocar aqui uma certa concentração inicial, né? Aqui, deixa eu ver aqui, concentração inicial, ok? E depois eu vou somar com, então essa concentração inicial no tempo zero, né? E aí depois eu vou somar com coisas que virão aqui, que estão em função do tempo, né? Aqui eles estão em função do tempo, né? Aqui varia com o tempo. Varia com o tempo. Então, na parte de cima eu vou colocar sempre o que entra de sal no tanque, né? Então o tanque está, a gente imagina que o tanque está aqui, aqui tem um buraco e está sendo injetado água, né? Água com sal. Então tem uma água inicial pura e está entrando água com sal, né? E aí a quantidade de água e a quantidade de sal, né? A quantidade de sal, que é em gramas, dividido pela quantidade de água, que é em litro. Essa divisão dessas duas quantidades nos dá a concentração. Então a gente tem uma concentração antes de começar a ser bombeado a água, né? E você tem uma concentração para cada minuto, né? Cada novo minuto ele vai bombear uma certa quantidade de água que vai entrar com sal, e aí a gente vai ter que
saber quanto de sal entrou para saber qual que vai ser a nova concentração, né? Vai ser uma função do tempo. A concentração inicial é o quê? Tinha sal lá dentro, né? O enunciado está dizendo só o quê? Um tanque contém 5 litros de água pura, ou seja, não tem sal. Né? Aí a água salgada contendo 30 gramas de sal por litro é bombeada para dentro do tanque a uma taxa que varia com o tempo. Né? Então, no tempo zero, tinha só água pura. Então, o que isso significa? Vou até deixar explícito aqui. Isso aqui é zero. Vou colocar aqui as quantidades também, as unidades medidas. 0 gramas de sal dividido por 5.000 litros de água. Ok? E à medida que os minutos vão passando, né, à medida que o tempo vai passando em minutos, a água e sal vão sendo bombeadas para dentro. Né? Há uma taxa de 25 litros por minuto. 25 litros por minuto. O que isso significa? Significa que a cada minuto é inserido 25 litros de água, só que essa água ela também vem com sal. Né? Porque a água salgada ela contém 30 gramas de sal por litro de água. Né? Esse é o tipo de água salgada que está sendo bombeada. Né? Então a gente pode saber quanto de sal está sendo bombeado para dentro. Né? Eu estou avaliando aqui em 1 minuto. Né? Eu sei que a minha concentração é 30 gramas para 1 litro, né? 1 litro de água. Isso aqui é a concentração. Isso está sendo bombeada a cada minuto 25 litros. Né? 25 litros. Então, quantos gramas de sal? Então, a quantidade de litros é 25. A quantidade de sal que está sendo bombeada seria 25 vezes 30. Né? 25 vezes 30. Se você multiplicar por 4 em cima e embaixo aqui, vai ficar 100 sobre 4. Né? Quando você multiplica, vai ficar 30 vezes 100, que dá 3.000, dividido por 4. Então, dá 3.000 dividido por 4. Então, x é igual a... Isso aqui é 1.500, 750, né? 750. Ou seja, 750 gramas, né? X é igual a 750. Ok, que o grama já está aqui, né? Então, o símbolo X é o número 750. Então, 750 gramas. Ou seja, a cada minuto entra 25 litros de água e 750 gramas de sal. É isso que a bomba está jogando lá para dentro. Então, eu coloco aqui 750 gramas de sal e 25 litros né, de água. Né? Esses números aqui, eles variam com T. De que forma que eles variam com T? Eles estão sendo multiplicados por T aqui, né? Ou seja, para T igual a 0, quando eu multiplico aqui, fica só isso aqui, concentração 0, que é 0 sobre 5.000. Para T igual a 1, vão ter 75 gramas de sal dentro do tanque e mais 5.025 litros de água dentro do tanque. Aí a concentração vai ser 1. Então, para T igual a 1. Para T igual a 2, vai ter 150 gramas de sal dentro do tanque e 5.050 litros de água dentro do tanque, para T igual a 2. Né? Aí calcula a concentração. E assim por diante. Então, note que isso aqui é uma função de T. Né? Deixa eu escrever como é que ficou aqui mais simples assim. Então, a concentração é uma concentração, ela é função do tempo, ela é 75... Vou tirar as unidades agora. Então vai ficar 75T dividido por 5.000 mais 25T. Então é 75T, 5.000 mais 25T. Ok? Então para cada minuto, né, para cada novo minuto eu jogo o T aqui e eu vou tendo uma nova concentração. Okay?
A unidade de medida aqui é gramas por litros. Gramas por litro. Okay? Dá para simplificar isso aí? Lá no exercício aqui ele... Epa, tá acontecendo aqui, não. Eu acho que eu desci aqui, vamos ver aqui. Tá aqui. Basicamente ele quer essa expressão, né? Então, provavelmente se a gente simplificar aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual a... Dá para dividir por 25 em cada parte aqui. Então, vamos dividir tudo por 25. Dividir em cima e embaixo por 25. Então, isso aqui vai dar o quê? 75 por 25 vai dar 3. Então, ficou 3. Não, peraí. Aqui é 750, né? É errado. Aqui é 750. Ok. Eu falei uma coisa e escrevi outra. 750 gramas. 750 gramas. Ok. 750 gramas dividido por 25 dá 30. Ok. Então dá 30T. Dividido por quanto? Isso aqui dividido por 25, escondido por 25 dá 2, então vai ficar 2 e 2 zeros, né? Mais, isso aqui dividido por 25 vai ser 1, então T. Então isso aqui é a minha concentração em função do tempo. E deu certo, né? Onde o T, o que é minuto, né? Então vou colocar aqui os números naturais positivos, né? Então 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ok, beleza. Então a primeira está ok. E o que acontece com a concentração quando o T vai para mais infinito, né? O que acontece aqui quando eu jogo T para mais infinito? Então eu só tenho que calcular o limite, né? Limite quando o T vai para mais infinito dessa expressão, né? Eu só vou colocar o T em evidência, vai ficar aqui, vai ficar isso aqui, 200 dividido por T, mais 1, ok, cancela aqui, né? Esse T com esse aqui, por causa do produto, ficou 30 sobre isso aqui. Não vou escrever isso aqui de novo, não. Quando o T vai para mais infinito, o que acontece? Essa fração aqui tende a zero. Então, no limite, isso aqui está tendendo para quanto? O numerador estava só o 30, né? E o denominador tá ficando... Eu já cortei os T's, ok? E não sobrou mais nada, eu só não escrevi a expressão novamente. Então, aqui ficou 0 mais 1. Né? Então, dá 30. Né? 30, vou colocar a unidade de medida aqui, gramas por minuto. Isso significa que à medida que o tempo passa... Opa, peraí, concentração... isso, não, peraí. Não é minuto, não, é gramas por litro. Concentração é gramas por litro, o tempo que é minuto. A taxa de bombeamento que é em litros por minuto, né? Isso aqui é gramas por litro. Ok? Então, 30 gramas por litro. Ou seja, à medida que o tempo passa, a concentração tende a ficar 30 gramas por litro. O que é 30 gramas por litro? É isso não, aqui. Cadê? 30 gramas de sal por litro é exatamente a concentração da água salgada que está sendo bombeada lá para dentro do tanque, né? Então, o que acontece? O tanque ele tem uma concentração e está sendo enviada uma
Está sendo bombeada uma água com uma certa concentração, a mesma concentração, não do tanque, mas concentração constante, né? Ela não muda. E à medida que é bombeada a água lá para dentro, a longo prazo, né, a tempo infinito, a concentração do tanque, independente lá daquela concentração original, lá que é zero, né, à medida que o tempo passa, a concentração do tanque vai tender a se igualar à concentração da água que está sendo bombeada, da água salgada que está sendo bombeada lá para dentro do tanque. Essa é a ideia. Beleza? É isso aí.